Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a essa live surpresa. Por aqui, gente, hoje, nessa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o mapa da acessibilidade, que são os 6 passos para você, profissional, tornar qualquer espaço, qualquer edificação acessível. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, eu sou mestre em engenharia civil, eu sou especialista em acessibilidade, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016, tenho uma empresa que trabalha só com isso, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu método. Eu já falei desse método, desse meu método, lá no nosso evento de quinta-feira, que foi Acessibilidade ESG. Aprenda os primeiros passos para tornar qualquer edificação espaço acessível para adequar espaços com segurança. Então, assim, hoje eu estou aqui para falar exclusivamente do método, dos 6 passos para poder tornar qualquer espaço, qualquer edificação acessível, o mapa da acessibilidade, tá bom? Eu estou apresentando aqui pela primeira vez pelo StreamYard, tomara que não dê nada errado. Deixa eu até conferir aqui se está tudo certinho. Se todo mundo está me vendo, eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários aqui, ó. Ó, Nelson entrou, Cíntia entrou, a arquiteta Camila Moraes entrou. Eu espero que esteja tudo certo, senão eu vou falar aqui mesmo. Tá bom? Eu vou apresentar aqui uma apresentação. Eu vim para o StreamYard hoje, geralmente eu faço no software nativo do Instagram mesmo, só que ele não me dá a possibilidade de eu apresentar. Aí, eu criei uma apresentação para poder mostrar para vocês, para explicar tintim por tintim como que é esse método, para ficar bem claro, para vocês entenderem, conseguirem aplicar também, entendeu? Então, deixa eu administrar aqui o StreamYard, aqui estou eu, deixa eu ver se eu consigo colocar minha apresentação aqui, ó. Cadê? Eita, Glória, aqui, ó. Layout de notícia, aperte, adicione ao palco. Aí, eu acho que deu certo. Deu certo? Deixa eu ver aqui no Instagram. Se vocês estão vendo aí a minha apresentação. Gente, é muito estranho isso, porque eu tenho acompanhado no Instagram, no StreamYard, tem um delay, enfim. Mas eu vou considerar que vocês estão enxergando aqui a minha apresentação, tá? Preparei uma apresentação para mostrar para vocês aí, ó, os 6 passos para tornar qualquer espaço ou edificação acessível, que é aqui, ó, aí eu acertando o lado. Isso mesmo, é isso aqui, ó. Os 6 passos, tá? Vamos avançar aqui, ó, que eu já falei qual que é essa introdução, que é o mapa da acessibilidade. Gente, é um mapa mesmo, é um GPS para você sair daqui, ó, uma edificação que não tem acessibilidade, não atende requisitos de acessibilidade, ou você está na dúvida se atende ou se não atende, porque, como eu já disse em muitas oportunidades, o senso geral do que é acessibilidade é diferente do que é acessibilidade de maneira técnica. Então, tecnicamente, é o que está lá nas leis, é o que está nas normas de acessibilidade, tá? Então, é um mapa para você conseguir pegar essa edificação aqui não acessível e transformar aqui em uma edificação acessível. Beleza? Avançando aqui, o que eu tenho? O mapa da acessibilidade. Esse mapa da acessibilidade, ele tem algumas premissas. São 3 premissas importantes. E eu passei a apresentação aqui também para o meu telefone, que é para eu conseguir não ficar brigando com o meu óculos, como eu faço sempre. Aí eu consigo ler aqui mais fácil, ó, tá vendo? Ou eu posso ver aqui também. Não, tá bom, aqui vai ser mais fácil mesmo. Então, as premissas desse método, que é o mapa da acessibilidade. A primeira premissa desse método é esta aqui, ó, que é a dinâmica de utilização da edificação. O que é a dinâmica de utilização da edificação? Essa dinâmica de utilização da edificação é a maneira como as pessoas vão interagir com a edificação, com o espaço, com a edificação. Então, se é
um prédio onde você trabalha, você tem lá a calçada, você tem os acessos, você tem, às vezes, um balcão de atendimento, uma catraca para você entrar, você tem as áreas de circulação, tem elevador. Então, a maneira como você utiliza o espaço, como que você interage com o espaço, isso é uma premissa do meu método. Por quê? Como que essa premissa vai funcionar? Ela vai pensar exatamente o passo a passo, o que cada pessoa vai fazer para poder utilizar esse espaço, tá? Eu vou ilustrar aqui com um exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Aqui, minha apresentação aqui, ó. Agora sim. Vai ficar mais claro para vocês. Então, é uma das premissas desse método do mapa da acessibilidade. Agora sim. Dinâmica de utilização de espaço. A nossa segunda premissa aqui vai ser exercício de empatia. Então, você tem que pensar que as pessoas vão estar ali utilizando o espaço e você tem que pensar na diversidade de possibilidades de pessoas que vão estar ali utilizando aquele espaço. Então, aquele espaço ele deve poder ser utilizado por qualquer pessoa, independente de condição, de deficiência, enfim, de tamanho, estatura, se é mais alto, se é mais baixo, se é mais gordinho, se tem deficiência, se não, se é cego, que é o nosso exercício do e se, que eu já falei aqui também em várias situações, que aí se eu estivesse na cadeira de rodas, e se eu fosse cego, e se eu tivesse baixa visão, e se eu fosse muito alto, e se eu fosse muito baixo, então... O exercício de empatia é a segunda premissa desse método, do mapa da acessibilidade. A terceira premissa do método vai ser embasamento técnico, porque você precisa pensar que as pessoas vão utilizar espaço, que existe uma diversidade de pessoas para conseguir utilizar aquele espaço ali, só que você tem que fazer as adaptações necessárias para que você consiga possibilitar isso considerando parâmetros técnicos, tá? Não basta você, eu acho que isso aqui tá bom para uma pessoa mais baixa, eu acho que isso aqui vai ficar bom para o cego. Não. O que vai ficar bom e o que vai ficar ruim é algo que vai estar tecnicamente descrito lá no seu material de referência, que são as leis e são as normas. Então, tecnicamente, tem que estar uma edificação possível de ser utilizada por todas as pessoas, certo? Então, o mapa da acessibilidade, como eu disse, são 6 passos. 6 passos para conseguir tornar qualquer espaço, qualquer edificação acessível. E quais que são esses 6 passos? O primeiro passo é o diagnóstico. Ele já está aí na tela? Tá. Primeiro passo, diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico... Não, mentira, não vou falar o que é o diagnóstico, porque primeiro, na minha apresentação aqui, eu vou falar quais que são os 6 passos e depois eu vou entrar em cada um deles e explicar detalhadamente como que funciona cada um, tá bom? Então, o primeiro passo é o diagnóstico, que é você entender o que está errado, o que tem de errado na sua edificação. Então, esse é o passo 1. O passo 2 vai ser o receituário. Depois que eu identifiquei o que tem de errado, eu preciso de apontar o que eu tenho que fazer para corrigir aquilo ali, aquilo que eu já identifiquei que está errado. Então, esse é o meu passo 2, que é o meu receituário. Eu estou fazendo uma analogia com questões médicas para ficar mais fácil de ilustrar. É mais por questões didáticas. Então, o meu terceiro passo aqui do mapa da acessibilidade vai ser priorização, ou seja, onde dói mais. Então, dentre aquelas ações que eu já enumerei, que eu vou precisar de realizar para poder tornar o meu espaço, para tornar a minha edificação acessível, eu vou precisar, dentro daquele tanto de coisa, identificar o que é a prioridade, o que eu tenho que fazer primeiro. Então, esse é o meu terceiro passo lá do mapa da acessibilidade. O meu quarto passo vai ser plano de ação. Eu vou planejar o meu tratamento. Então, antes de eu ir lá e fazer, colocar a mão na massa, eu tenho que pensar antes como que eu vou executar aquilo ali. Então, eu tenho algumas ações que eu preciso de realizar antes de efetivamente ir lá e colocar a mão na massa. Esse é o meu passo 4, que é o plano de ação. O meu passo 5 é esse aqui, que é implementação.
que vai ser a implementação daquilo que você identificou nos passos anteriores, já planejou, então você agora sim vai pôr a mão na massa, vai de fato implementar. É realizar o tratamento, para voltar para a nossa analogia médica, tá? Então, no nosso passo 5, a gente já vai lá, já vai realizar o tratamento com o objetivo de tornar o nosso espaço, a nossa edificação acessível. E o passo 6, que é o último passo, vai ser verificação, que é quando a sua edificação está com a saúde plena, para falar de novo da nossa analogia. Então, realizou, passou por essas 6 etapas, é o que você vai ter a garantia de ter uma edificação acessível, tá? Então, esses são os 6 passos do mapa da acessibilidade. Agora, eu vou entrar em cada um deles e vou trazer um detalhamento de como que isso é feito, de como que isso é realizado. Vou trazer no detalhe para vocês, tá bom? Então, eu tenho esse exemplo aí, que é um exemplo de sanitário. Esse sanitário acessível aí é um exemplo que eu trouxe lá na Masterclass. Então, na Masterclass de quinta-feira, eu expliquei os 6 passos também e eu utilizei esse exemplo aí do sanitário. Então, eu tenho essas fotos aí, tenho mais 3 fotos que são essas aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho essas 6 fotos de um sanitário acessível que eu avaliei em um dos meus serviços técnicos e eu coloquei isso aí como exemplo lá na Masterclass. Só que hoje eu não vou falar de sanitário acessível. Se você quiser ir lá, eu recomendo que você vá lá e assista a Masterclass completa. O link para você assistir está na bio aqui do meu perfil do Instagram, então você consegue ir lá, consegue assistir, é muito enriquecedor, é um material bem completo, e lá eu vou falar desse sanitário. E uma coisa muito interessante que eu trouxe desse sanitário aí, foi o seguinte, tá vendo o sanitário aí? Deixa eu voltar nas fotos anteriores aí. Então, você vê, ó, que é tipo você entrando no sanitário. Então, você está do lado de fora, você vê a porta. Aí a porta abre, você consegue ver mais ou menos como que é lá dentro. Aí você chega ali da porta, consegue ver ali a posição da bacia sanitária, tem as barras. E depois, aqui nas próximas fotos, que são essas aqui, ó, você vê, já entrou no sanitário, tá vendo ali por uma outra perspectiva. Você consegue ver ali o lavatório, você consegue ver o lavatório junto com a bacia sanitária e consegue ver a porta do lado de dentro, os elementos que eu tenho ali na porta. Então, é uma visão, assim, bem completa. Só que o interessante que eu mostrei lá, que eu recomendo que você vá lá assistir, é o seguinte: antes de você analisar qualquer um desses itens que estão mostrados aí nessas fotos, você tem um monte de outras especificações que você precisa saber a respeito de sanitários acessíveis para garantir que a acessibilidade daquele sanitário, dos sanitários daquele espaço que você está analisando, seja plena. Então, você tem que saber, por exemplo, qual que é a classificação da edificação, se é privada, se é coletivo, se é uso privado, se é uso público, se é uso coletivo, data de construção, a data do habite-se, tem que saber questão de localização, questão de quantidade de sanitário. Essa avaliação preliminar para sanitários é uma avaliação que você tem que fazer antes de entrar em qualquer requisito aí que você está vendo nessas fotos. Então, vale muito a pena você ir lá para você ver. Aí depois, sim, a gente entra aí para poder entender como que a gente aplica o método usando o sanitário como exemplo. Para essa aula de hoje aqui, eu trouxe um outro exemplo para vocês. Eu trouxe um exemplo até para ter mais diversidade também de explicação mesmo, né? Já tem o exemplo de sanitário que vocês podem ir lá na Masterclass assistir. E esse aí é um exemplo de bebedouro, tá? O bebedouro é uma aplicação mais direta. Ele não tem que fazer uma pré-análise, como no caso do sanitário, como no caso de outros elementos também dentro de uma edificação. Então, você vai ver aí, ó. Esse bebedouro. Eu coloquei a imagem aí, vocês vão estar vendo? Vocês estão vendo aí, ó? Não, do lado de cá. Vocês estão vendo aí, ó? Que tem... Gente, eu sou uma barata sem antena, tá? Eu não sei o que é esquerda e direita, não. Mas vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Depois vocês ficam aí rindo de mim. Mas, você vai ver aí, ó. Esse bebedouro. Então, você está conseguindo ver nessa foto aí uma imagem macro do local onde ele está instalado,
tá? Que é meio que esse nicho aí. E nessa outra foto aqui, ó, eu tenho a imagem do bebedouro no detalhe. Então, como que é esse bebedouro? É esse bebedouro aí que a gente vai fazer a análise dele usando o nosso exemplo do mapa da acessibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer uma aplicação aqui do nosso método, o que eu tenho para eu conseguir analisar esse abençoado desse bebedouro? Eu tenho aqui, ó, eu tenho que pensar em questão de vivência. Como que eu penso a questão da vivência, que é uma premissa do mapa da acessibilidade, para poder fazer a análise desse bebedouro que eu trouxe como exemplo aqui para vocês? O que eu tenho? Primeira coisa que eu tenho que considerar, área de aproximação e manobra. Então, quando eu vou avaliar um bebedouro dentro de uma edificação, eu tenho que pensar na possibilidade de as pessoas se aproximarem dele e manobrarem para conseguir utilizar e depois sair. Parece que é assim, nossa, mas como assim, né? A gente usa o bebedouro de maneira automática, já nem pensa em alguns detalhes, né? Mas você tem que pensar. Nesse caso aí específico, olha, eu vou voltar aqui para vocês verem aqui a posição dele. A posição dele é essa aqui, ó, posição macro, tá vendo? Isso aí, como que você acha que uma pessoa que esteja, por exemplo, em cadeira de rodas, vai conseguir se aproximar desse bebedouro aí? Entendeu? Essa é a questão. Então, pensando nesse exercício, a gente tem que pensar que todas as pessoas, independente de condição de qualquer coisa, devem conseguir se aproximar e depois utilizar, manobrar para poder sair aí para utilizar esse bebedouro aí, tá bom? O que mais? Então, eu tenho aqui, ó, voltando para o nosso método, vivência, que vai ser aproximação e manobra. Depois de aproximação e manobra, eu tenho que pensar na utilização. Então, como que é isso? Eu tenho que pensar como que uma pessoa vai utilizar um bebedouro. Gente, isso é um exercício. Você vai em qualquer lugar que tenha o bebedouro, você não pensa como que você vai fazer isso. Você simplesmente vai lá, bebe a água e pronto, entendeu? Só que quando você está trabalhando a acessibilidade de um espaço, de uma edificação, você precisa fazer esse exercício, porque você é um profissional que está fazendo uma avaliação técnica de um elemento. No caso, o exemplo do bebedouro, você vai fazer isso aí para todos os elementos que tem na sua edificação. Toda a utilização dela, a dinâmica vai ser parecida. Então, o que eu tenho aqui em utilização? Tá aqui, ó, todos os passos, já coloquei aqui. O que a pessoa tem que fazer? Já se aproximou, a gente já viu essa parte aqui de aproximação e manobra. O que mais tem que fazer? Vai lá, tem que pegar o copo. Depois, vai até o bebedouro. Posiciona o copo lá no lugar para poder pegar a água. Depois, identifica qual é a temperatura da água. Não a temperatura em grau certinho. Coloca lá, gelada natural, que tem esse seletor quando você vai beber água. Né? A maioria dos bebedouros tem isso. O que mais que tem? Você já identificou, tem gelada, tem natural, qual que é qual aqui, qual que eu vou acionar. Aí eu tenho que acionar o comando para poder pegar a água. Depois eu vou retirar o copo com a água, vou beber a água, vou descartar o copo e vou embora. Certo? Todo mundo acompanhou o processo, todo mundo bebeu água aqui comigo. Esse exemplo da água é bom, porque o exemplo lá da Masterclass, todo mundo entrou no banheiro, pensa. Da água tá mais light, tá mais tranquilo. Então, todo mundo conseguiu beber água, todo mundo pegou a água. Então, isso é o exercício que você tem que fazer, considerando a vivência do espaço, a dinâmica de utilização do espaço, que é uma premissa. Então, como que a gente vai pegar aqui, ó, o mapa 1, o passo 1, nós estamos lá no diagnóstico. Então, a gente tem que fazer isso meio que em conjunto. Você tem que fazer o passo a passo, considerando aquelas 3 premissas, que são o quê? Dinâmica de utilização do espaço, certo? Você considerar o exercício de empatia, que é se colocar no lugar do outro, e o conhecimento técnico. Então, a gente está aqui no passo 1, fazendo, por exemplo, do bebedouro, tá? A ideia é essa. Agora, a gente vai passar aqui para a segunda premissa no passo 1, que é o exercício de empatia, tá? O que tem esse exercício de empatia aqui, ó? O que eu vou ter? No exercício de empatia, eu vou precisar de pensar que todas essas etapas, quer ver, ó, quantas etapas que foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 etapas. Todas essas 9 etapas, elas devem ser cumpridas por todas as pessoas. Exercício de empatia, 9 etapas. Uma pessoa comum conseguiu beber água? Sim.
cadeirante conseguiu? Sim, não. Ah, a pessoa com deficiência visual conseguiu ir lá e beber água, identificou o que é gelado, o que é natural, onde que são os comandos? Sim, não. Uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta, uma pessoa gordinha, enfim, entendeu? Esse é o exercício de empatia. Você tem que pegar todas essas possibilidades de pessoas que estão utilizando aquele espaço e tem que fazer com que elas utilizem aquele elemento que você está analisando com a facilidade necessária, tá bom? A nossa terceira premissa lá no passo 1, que vai ser embasamento técnico. Então, se todo mundo, você tem que ter um embasamento técnico para possibilitar que isso seja realizado. Não é assim, eu acho que se eu deixar nessa altura aqui, todo mundo consegue usar. Não existe o eu acho. A norma traz essa informação na minúcia, ela traz lá no detalhe. Então, como que eu vou conseguir adquirir esse embasamento técnico? Como que eu vou ter isso? Né? Porque é uma das premissas para você utilizar o método. Então, como que você vai adquirir esse embasamento técnico? Você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade de você adquirir esse embasamento técnico vai ser o quê? Você vai lá, estuda todas as normas, estuda todas as leis e vai entender, vai ter uma bagagem para conseguir realizar a análise. Por quê? Porque se você está analisando o bebedouro e você vai lá na norma e busca um item que fala só de bebedouro, pode ser que você deixe para trás algum outro item da norma que é relevante para você fazer essa avaliação do bebedouro. Por exemplo, eu tenho a parte lá de bebedouro da NBR 9050, que vai falar um monte de coisa de bebedouro, certo? Só que eu tenho a parte de acionamentos, que está lá na frente, entendeu? Está lá no comecinho da norma, em outro lugar, que pode ser que se você não se atentar, não souber, não dominar a aplicação prática das normas, vai deixar algum item para trás. Tá? Então, você pode fazer essa avaliação, esse embasamento técnico, dessa forma, estudando tudo, vai lá, senta na cadeira e lê, estuda, tá bom? Isso é uma coisa que é possível de ser feita. Mas você tem uma outra possibilidade, você tem um outro caminho. O seu outro caminho é esse aqui, ó, que é usar um método descomplicado com um checklist. O que esse outro caminho é, gente? O que isso considera? Isso vai considerar o seguinte: se você está fazendo a avaliação de um espaço, de uma edificação específica, você não vai precisar de saber tudo que está na norma a respeito de todos os tipos de edificação possíveis, porque a norma é um documento técnico que precisa dar a referência técnica para os mais diversos tipos de edificação, tá? Então, para você que está aí trabalhando a acessibilidade de um espaço, você está em um projeto específico, você vai precisar de quê? Você precisa trabalhar a acessibilidade com foco naquilo que você está trazendo, naquilo que você está fazendo, para a sua edificação, para o seu projeto, para o seu caso específico. Você não tem que saber absolutamente tudo que está na norma, mas você tem que saber o que é estritamente relevante para aquela sua análise. Tá? E o que é isso? Usar um método descomplicado com checklist. É essa a proposta do AG, que é o treinamento acessibilidade garantida, que é onde eu vou ensinar esse método com mais profundidade, tá? Então, lá no treinamento acessibilidade garantida, o que eu vou disponibilizar para os alunos? Eu vou disponibilizar um checklist para cada item específico de adequação. E vai ser um checklist que a pessoa vai estar lá e ela vai conseguir realizar essa etapa 1 do mapa da acessibilidade, tendo a certeza de que ela não está deixando nada para trás. Então, se eu estou analisando um bebedouro, eu não tenho que dominar tudo que fala de bebedouro na norma, sem, às vezes, nem mencionar especificamente o bebedouro. Eu vou ter lá bebedouros, checklist de bebedouros. Avalie isso, avalie aquilo outro. Você vai fazer um cara crachá. Isso para bebedouros e para todos os outros itens que existem na sua edificação que você está analisando, que você está avaliando. Certo? Então, esse checklist
vai possibilitar que você consiga identificar efetivamente o que tem de errado com cada um daqueles elementos, com cada um daqueles itens, com a facilidade e com a certeza de não estar deixando nada para trás e com o devido embasamento técnico. Porque lá tem. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, vou avançar, que eu coloquei um exemplo. Ótimo, é um exemplo aqui que vai dar para vocês ilustrarem bem. Um exemplo que eu trouxe aqui para bebedouros, que tem lá no checklist do exemplo de bebedouros. Esse checklist vai existir para todos os itens da sua edificação. Então, tem aqui, ó, havendo copos descartáveis, sua utilização está... Ixi, ó, havendo copos descartáveis, sua área de utilização está entre 80 e 1,20 m do piso acabado? Então, você vai lá, no seu bebedouro, eu vou ter lá enumerado um checklist de tudo que você precisa avaliar para poder entender o que tem de errado com seus bebedouros, no seu espaço, na sua edificação, e você vai lá ticando. Isso é uma questão que você vai lá na frente e vai colocar sim, não, não se aplica e colocar alguma observação se for necessária, tá? Item a item, checklist, para você ter essa certeza e essa segurança para poder fazer o seu procedimento aí. Tá? Vamos avançar aqui para a gente já passar para o passo 2 do nosso mapa da acessibilidade. Esse passo 2 é o receituário que eu falei para vocês, que é como eu faço para corrigir, tá? Então, já peguei o meu checklist da minha edificação, vou lá ponto a ponto, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Agora que eu já entendi tudo que eu tenho de errado na minha edificação, se eu entendi tudo que eu tenho de errado, aqueles itens que eu pontuei que não estão de acordo com requisitos de norma, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar aplicar um receituário, que basicamente é enumerar, listar o que eu tenho que efetivamente fazer para tornar aquele espaço, aquele item específico, acessível, fazer com que aquele item atenda aos requisitos de acessibilidade. Essa indicação, ela é uma ação afirmativa. Faça isso dessa forma, de acordo com o item tal da norma. Faça isso dessa outra forma, considerando o item da norma tal, o item da legislação tal. Então, você vai conseguir enumerar, pontuar afirmativamente o que você precisa fazer efetivamente para tornar espaços, edificações acessíveis, tá? Então, primeiro você fez seu levantamento lá do que tem de errado. Segundo passo, vou entender o que eu tenho que fazer para tornar aquele espaço, aquela edificação acessível, considerando os itens que eu já pontuei lá na etapa 1, tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu tenho que indicar o que deve ser feito. Como que eu vou corrigir aquilo que eu identifiquei lá na etapa 1? Então, é isso aqui, ó. Depois que eu fiz isso, eu já identifiquei o que está errado, eu vou lá colocar o que eu tenho que fazer para tornar acessível, eu vou ter uma listagem, uma lista, um panorama de rigorosamente tudo que eu preciso fazer naquela edificação para torná-la acessível, sem deixar nada para trás, com segurança, tá? Para a sua edificação, para o seu caso específico, tá? Você vai receber tudo decodificado, mastigadinho. Vai lá, aplica, entende o que tem que fazer. Só que assim, você, a partir do que você viu lá que está errado, para você pegar aquilo que você identificou e transformar em uma ação efetiva, claro que com o devido embasamento também, porque tudo que eu mando, tudo que eu vou fazer, todo relatório que eu faço questão de colocar qual foi o item da norma ou da legislação que eu fundamentei aquela escolha, aquela adequação que foi necessária para ter mais segurança, tanto para os meus clientes quanto para mim também. Depois que eu fiz isso, para criar isso, você precisa de entender quais são os itens também que você vai se embasar para poder fazer essas indicações. Para deixar isso claro, eu trouxe um exemplo, que é esse aqui, ó, que é o exemplo desse caso aqui dos bebedouros. Eu trouxe 2 exemplos, na verdade, mas esse do bebedouro vai ser o seguinte, ó, para esse caso aí dos copos, tá? Que a gente identificou lá no checklist.
Então, identifiquei no checklist lá que os copos não estão lá do jeito certo, ou estão do jeito certo. Se não estão, eu preciso de colocar isso aqui como uma ação afirmativa do que eu tenho que fazer para corrigir esse problema específico. Vai ser o seguinte: garantir que a área de utilização dos dispensadores de copo estejam dentro da faixa de alcance acessível, situados entre 80 centímetros e 1,20 m de altura do piso acabado, e localizado de modo a permitir a aproximação lateral de pessoa em cadeira de rodas, que é a sigla PCR, e está lá no item 8.5.2 da NBR 9050 de 2020. Tá? Então, identifique o que está errado. Ok, o que eu tenho que fazer? Porque eu preciso criar essa lista para eu ter uma facilidade de consultar o que eu preciso fazer, tá bom? Andando aí, ó, eu vou trazer mais um exemplo de indicação, que é um caso de bebedouro também, que vai ser o seguinte: é um segundo exemplo de indicação, que é, ó, os comandos do bebedouro devem conter informação visual e tátil de suas funções, indicando gelada ou natural, né, o texto entre aspas, com texto visual, em relevo e em braille, conforme cada situação. Então, se eu tenho o bebedouro lá, eu vou indicar que eu tenho lá comando. Tem água gelada? Tem água natural? É só gelada? É só natural? Então, o jeito que tiver lá, eu tenho que ter essa sinalização lá, com texto em relevo, contraste visual e braille. E isso são referências que eu peguei nos itens 5.2.4.1, 5.2.7 da NBR 9050 de 2020. Tudo embasado, referenciado com um lacinho para você pegar e utilizar. Isso aqui, esse tipo de indicação, é importante eu falar para vocês que lá no TAG, que é o Treinamento Acessibilidade Garantida, eu tenho uma biblioteca de indicações, todas devidamente referenciadas e embasadas, que vão ser disponibilizadas para os alunos, tá? Então, tá lá com um lacinho bonitinho para cada tipo. Ah, eu tenho lá rampas, eu tenho lá um monte de indicações que eu já fiz para rampa. Tem lá escada, várias indicações embasadas que eu fiz para escada. Sanitários, um monte também. Então, essa biblioteca de indicações para você construir, para ajudar na construção dessa sua lista, vai estar disponível para os alunos que entrarem lá no TAG. Treinamento Acessibilidade Garantida. Vai estar tudo lá. Fruto de trabalho desde 2016. 8 anos fazendo relatórios técnicos, projetos com indicações, indicando o que tem que ser feito para tornar espaço acessível. É claro que a biblioteca que está lá é um facilitador para você conseguir construir a sua lista, a lista da sua edificação, tá? Não é para você fazer um cara crachá. Vai haver casos que você precisa adaptar o texto para o seu caso específico, mas a biblioteca está lá, disponível, vai ser disponibilizada à medida que a gente for avançando com o nosso treinamento, que vai ser um material para você construir a sua lista e entender o que você precisa fazer para tornar o seu espaço acessível. Você ter o panorama de tudo que você precisa fazer para tornar a sua edificação acessível no seu caso específico, certo? Avançando aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, cadê? Passamos para o passo 3. O passo 3, para trazer a nossa analogia médica, é onde dói mais. O que dói mais? Já tenho lá a minha lista, já tenho o meu panorama de tudo, já entendi. Eu tenho aqui esse tanto de coisa para eu fazer aqui, ó. Qual é a minha prioridade? O que eu vou fazer primeiro? A resposta para essa pergunta é: eu não sei. Você depende do seu caso. Cada edificação é única, cada projeto é único. Então, esse é um tipo de avaliação mais analítica, que vai depender do seu caso. O que o TAG vai trazer para você? O treinamento Acessibilidade Garantida vai te dar a maturidade de entender qual é a sua prioridade, de acordo com o seu caso específico, tá? E como que é isso? É assim, ó. Tá ali, ó. Eu tenho a minha lista de ações. Eu vou trazer aqui algumas linhas gerais para você entender o que é prioridade e o que não é prioridade. O que tem aqui? A primeira linha de ação que eu vou ter aqui, ó.
que são quesitos indicados na autuação. Caso você seja responsável por uma edificação que passou por autuação, está sendo autuada por algum órgão fiscalizador que está convidada a se adequar, a realizar ações de acessibilidade para se adequar, a autuação que você recebeu vai ser um elemento que vai ser importante para você entender quais são as suas prioridades, tá? Porque o que está enumerado ali, o que já está evidente aos olhos de uma fiscalização, vai ser uma prioridade para você fazer. Beleza? Se você não foi autuado, você está trabalhando a acessibilidade por outras questões, tá? Tem muitas questões para se trabalhar a acessibilidade de um espaço, de uma edificação. Vai ser isso aqui, ó, quesitos, estou falando linhas gerais. Cada edificação é uma edificação. Mas uma coisa que você tem que analisar são quesitos que impedem a utilização de espaço. Então, eu tenho, sei lá, no meu acesso tem uma escada. Acabou. É uma prioridade para você. Porque se for uma pessoa em cadeira de rodas, mobilidade reduzida, andador, o que for, não consegue acessar. Impede ela de entrar. Entendeu que é uma barreira que impede mesmo? Ou então é um lugar que não tem sanitário acessível. É outro impedimento. Entendeu? Então, se você tem lá, oferece um serviço, tem sanitário, você tem que ter sanitário acessível, tá? Provavelmente vai ser uma prioridade. Mas isso é relativo. Eu dei um exemplo na Masterclass que falou assim, ó, a prioridade era a porta. Porta, o exemplo que eu trouxe, não era um sanitário, não era, mas uma prioridade grande, uma dor grande daquela edificação que eu analisei, era portas muito pesadas. Então, assim, ia passar pela porta, eu faço um pouquinho de força a mais ali, entro, resolveu. Mas tem pessoas que não conseguem passar. É um pesadelo para algumas pessoas. Então, isso é uma questão muito particular de cada espaço, de cada edificação. E um outro requisito que eu tenho que levar em consideração é isso aqui, ó, que é quesitos de necessidades de pessoas que utilizam o espaço. Então, se eu já identifiquei ali os usuários, eu tenho pessoas que têm, por exemplo, se eu tenho deficientes visuais, pessoa que com cego total ou com muita baixa visão, a questão da sinalização tátil no piso vai ser uma prioridade para mim, concorda? Agora, claro que você, dentro da sua listagem que você fez lá, você vai precisar atender a tudo que está ali. O que a gente está falando aqui é de prioridade. E isso é uma avaliação analítica e eu posso levar em consideração esses 3 requisitos e outros também, não são só esses, tá bom? Então, lá no TAG, você vai adquirir maturidade para conseguir entender, tá? Você vai ser capacitado para ter esse olhar crítico. Você vai entender efetivamente o que é importante para você, no seu caso, para o seu contexto lá que você está analisando, tá bom? Vamos lá avançar para o nosso passo 4. Gente, eu estou acelerando mesmo, tá? Porque essas lives do Instagram aqui é 1 hora só e tem muita coisa para mostrar para vocês aqui. Então, vamos continuar aqui no nosso passo 4, que é planejar o tratamento. Passo 1, já vi o que está errado. Passo 2, já consegui enumerar ali tudo que eu tenho que fazer para tornar aquele espaço acessível. Passo 3, já entendi quais que são as minhas prioridades. Já sei o que é prioridade ali, então já tô avançando aqui no meu processo. Agora, eu vou planejar o meu tratamento, que é o quê? Já tenho as prioridades aqui, já tenho o meu olhar crítico, depois eu tenho que pensar em quê? Levantamentos, orçamentos, recursos internos, cronograma e fluxo de caixa. Então, nessa parte de plano de ação, o meu olhar vai estar voltado para isso aí. Eu tenho que ir lá fazer os meus levantamentos. Lá no TAG tem falando como que eu vou fazer esses levantamentos. Como que eu faço um levantamento de sinalização tátil no piso? Como que eu faço um levantamento de acessibilidade para escada? Então, esses levantamentos, para você conseguir fazer um orçamento e entender quanto que vai custar aquilo, tá lá no passo 4, e entendendo quanto vai custar, você tem condição de fazer o seu cronograma, de estabelecer o seu fluxo de caixa para fazer uma ação coordenada, com um planejamento devido para você, de fato, executar aquilo ali. E você vai considerar também a possibilidade de
utilizar mão de obra interna. Dependendo do porte da empresa, do lugar que você trabalha, você vai considerar que você pode usar uma mão de obra interna que você tem ali. Você vai utilizar a sua mão de obra de manutenção. É possível você fazer isso. Inclusive, isso é um bônus do TAG, que está lá. Se você ir lá e assistir a Masterclass completa, você vai entender quais são todos os bônus que a gente está disponibilizando para os alunos que entrarem no TAG nessa primeira turma, nessa nossa turma de membros fundadores, tá bom? Então, aqui, ó, o que mais que a gente tem aqui? Já planejei, já estabeleci um plano de ação aqui. Meu plano de ação está concluído. Já sei como que eu vou fazer, quanto que vai custar, qual que é o meu cronograma, quando que eu vou fazer cada coisa e quanto que eu vou gastar em cada etapa aí do meu processo de adequação. O que nos leva para o passo 5, que será, agora sim, mão na massa. Vamos realizar o tratamento. Já está tudo planejado, já sei quanto vai custar, já sei a empresa que eu vou contratar, se eu vou usar minha mão de obra interna, se não, vão fazer aqui, vão fazer acontecer, mão na massa. Que é o que você vai fazer de fato. Isso, agora eu estou junto aqui, eu estou na frente aqui de vocês, vamos ficar juntos. Então tá aí, ó, plano de ação para operacionalizar a implementação. O nosso passo 5, então, é implementar. Eu já tenho tudo planejado, agora eu vou lá para a mão na massa e tenho isso aqui, ó. Eu vou fazer as minhas contratações, eu vou fazer as minhas aquisições, eu vou colocar a alocação da minha mão de obra interna, se for o caso. Então, eu já tenho todos os levantamentos, eu tenho 1000 possibilidades. Eu posso assim, ó, já tenho o meu levantamento, eu vou contratar uma empresa especializada, até a minha empresa é uma empresa especializada, a gente oferece esse tipo de serviço de ir lá, realizar, fornecer os produtos, realizar o serviço para adequação mesmo, A gente tava baixinho ali, batendo na porta, querendo a mamãe. Tá, o pai dela já foi pegar ela lá. Ó, implementação, isso. Tava aqui, ó. Cabeça vai longe, né, gente? Espera aí, deixa eu voltar aqui para vocês. Estamos aqui. Então, eu vou entender. A minha empresa é uma empresa especializada que fornece os produtos, que vai lá e instala, mas você, dentro do TAG, você vai perceber que existem outras possibilidades, que o processo de adequação existem ações muito simples, que você pode implementar com a sua própria equipe de manutenção. Já falei, é um bônus, a gente está oferecendo agora para essa primeira turma, de você treinar a sua equipe para conseguir fazer instalações. Para fazer instalação de piso tátil, para fazer instalação de piso tátil colado ou piso tátil adesivado, para fazer instalação da sinalização em si, como que é que isso tem que ser feito, onde tem que ser feito, para fazer aplicação direta de sinalização, que é simples também, que você pode utilizar a sua própria equipe sem precisar necessariamente uma mão de obra especializada, ou você, caso você venha contratar uma empresa, você ter o olhar de conseguir fiscalizar se eles estão fazendo certinho ali, entendeu? Então, tem essa possibilidade também, tem essa vantagem também. E o que mais que tem aqui no meu passo 5, ó? Adequação entregue para verificação. Então, depois que eu fui lá no meu passo 5, mão na massa, já fiz tudo que estava lá enumerado na minha lista, eu vou ter o meu espaço acessível em um ponto que eu vou conseguir voltar para fazer uma verificação, que é o meu passo 6. Então, o nosso passo 6 é a verificação. O 6º passo do mapa da acessibilidade é a adequação. E a adequação foi entregue para a verificação. Que eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer um novo diagnóstico. Eu vou ver se eu não deixei nada para trás. Então, eu volto lá, eu já vou ter tudo registrado. Se o meu diagnóstico está registrado, eu só volto, eu já tinha identificado os itens. E, às vezes, também passa o tempo, alguma coisa mudou na estrutura lá daquele espaço. Então, você volta, passa um pente fino, e esse processo de adequação pode ser um processo contínuo também, porque às vezes você vai fazer uma ampliação, aí você já vai considerar requisitos de acessibilidade no projeto, em alguma coisa. Então, é um processo contínuo. Esse checklist é um elemento que você pode utilizar nessa fase final ou em outras também, para fazer outras novas verificações, tá bom?
e vai fazer os ajustes necessários, vai ser um as-built, é um como construído. Faz um cara crachá. Eu falei aqui que eu tinha que ver essa questão do bebedouro aqui, esses copos aqui não estavam na posição certa. E agora, corrigiu? Tá lá no lugar certo agora? Puxa a trena, 80, 1,20 m? Ok, passou esse quesito aqui. E isso vai ser feito ponto a ponto em cada quesito da edificação que eu analisei. Combinado? E ok, acessibilidade garantida. Garantir acessibilidade, que é o TAG, treinamento, acessibilidade garantida, para você garantir a acessibilidade do seu espaço. Para você que é um profissional, que está trabalhando a acessibilidade de um espaço, que é o responsável técnico por uma construção, que é o responsável pela elaboração, está elaborando um projeto, precisa garantir a acessibilidade. É para você, esse profissional, estar lá, tudo bonitinho, com o lacinho, garantiu a acessibilidade. Só comemorar. Eu estou tampando a comemoração, gente. Eu preparei uma comemoração linda no meu slide aí, e quando chega na hora H, eu estou tampando a comemoração. Eita glória! Mas tem uma comemoração, e, gente, acreditem em mim. Estamos comemorando uma edificação acessível, entregue, linda, todo mundo pode usar, satisfeito, sem nenhuma barreira, podendo fazer tudo que se faz naquela edificação ali específica. Então, é um fato para se comemorar mesmo, apesar da comemoração não aparecer. Vamos nessa. Deixa eu respirar agora. Tá acabando meu tempo, gente. Olha lá, 46 minutos de live. E eu ainda tenho coisa para falar. Ainda estou aqui, nem sei o número de slides que eu estou. Tem 1 milhão de slides aqui, tá, Glória? Ó, para quem é o TAG, para quem é o treinamento de acessibilidade garantida, é isso que eu vou falar aqui agora, rapidamente. Ai, meu Deus, minha bateria acabando aqui. Peraí, deixa eu ligar aqui o carregador para eu conseguir falar com vocês. Você jura que eu consigo ler nessa telinha pequenininha aqui, né? Então, pronto, amiga. Você vai sobreviver a bateria. Para quem é o TAG, gente? No way. Para quem é o TAG? O TAG é, arquitetos... Aí eu lendo o slide aqui sozinha, sem colocar vocês para lerem também. Arquitetos e engenheiros que querem atender essa demanda crescente de adequação da acessibilidade, tá? Engenheiros que estão construindo edificações, arquitetos que estão projetando edificações, precisam atestar, fugiu a palavra, precisam atestar a responsabilidade técnica do seu trabalho. Então, quando você vai emitir uma RT lá no CREA, ou quando você vai emitir uma RRT lá no CAL, você tem um campo lá que você coloca que você está atendendo requisitos de acessibilidade. E isso é uma coisa que está cada vez sendo mais cobrada. Então, você que quer ter a segurança para poder preencher aquele campinho lá que você está atendendo acessibilidade e está de fato, esse treinamento é para você, vai ampliar a sua visão do que é acessibilidade técnica, tecnicamente falando. Então, arquitetos que queiram projetar espaços de edificações acessíveis, que foi o que eu disse, é para profissionais de segurança do trabalho que quer se destacar por ter qualificação diferenciada. Então, você está aí trabalhando a acessibilidade de um espaço, dependendo do porte da empresa, essa bomba vai cair para você. Você vai ter que resolver isso aí. Você pode buscar um profissional, um especialista externo? Pode. Mas e se você for essa pessoa? Com essa demanda cada vez mais crescente que tem no mercado aí para acessibilidade. Se você tem a possibilidade de pôr no seu currículo lá, eu entendo de acessibilidade, isso aqui vai engrandecer o seu currículo, você vai se tornar um profissional com certeza mais desejado e conseguir colocar a mão na massa para realizar isso também. Você, dependendo do porte da empresa também, uma empresa maior, você vai contratar um terceiro, vai contratar um especialista, mas você vai ficar de olho para entender se aquilo realmente está sendo efetuado. Você vai tomar uma ciência maior daquele processo, com mais propriedade, para garantir que aquilo realmente está sendo feito do jeito certo. Enfim, não tem tempo de falar muita coisa, não, deixa eu continuar aqui, que eu tenho alguns exemplos para trazer que realmente acontecem. Não são muitos profissionais que dominam essa parte da adequação de normas e leis de acessibilidade. É muito carente. Então, por isso, é até um dos motivos que me fez tá oferecendo esse treinamento. Eu percebi uma carência grande no mercado. Eu recebo projetos prontos, porque, como eu disse, a gente trabalha com essa parte de realizar as adequações também. Então, chega para a gente aqui muito material que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa. Eu cansei de ficar reclamando, a gente reclama. Reclamar não resolve absolutamente nada. O que resolve é a gente fazer
colocar a mão na massa lá para entender o que a gente pode fazer para transformar aquela realidade. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, para tentar treinar cada vez mais profissionais capacitados para realizar adequações, projetos que sejam realmente acessíveis com o embasamento técnico do material que está lá nas leis e nas normas, que é o mais importante. Então, o meu propósito hoje é esse, de estar oferecendo isso aí para você, que é esse profissional que precisa, que quer se especializar, tá bom? Para quem mais é aqui, ó, profissional de segurança, eu já falei, profissional de facilities que quer ter segurança ao planejar, coordenar, supervisionar e implementar todo o processo de adequação. Então, a turma da facilities, aquele pessoal lá que está lá, para, dentre muitas outras atribuições também, né, garantir que a qualidade dos espaços das empresas, então esse espaço tem que ser acessível. Se precisa trabalhar a acessibilidade desse espaço, você vai ser esse profissional que vai estar de olho nesse processo. E dependendo, igual eu falei, dependendo do porte da empresa, você vai estar ali na linha de frente ou você vai estar coordenando todo esse processo, podendo entender como vai ser a contratação de um especialista ou de uma empresa que vai fazer a instalação daquele ponto ou daquele, vai entender tudo que precisa ser feito para tornar aquele espaço acessível, vai coordenar esse processo de adequação. E garantindo também o seu ganho, o seu aprendizado, enriquecendo o seu currículo, engrandecendo você como profissional que vai aprender uma coisa nova, que vai poder replicar esse tipo de informação, não só onde você trabalha hoje, mas em outras empresas que você venha a trabalhar, adquirindo cada vez mais expertise e podendo, no futuro, até oferecer o seu serviço no mercado como um especialista, que já vai ter realizado adequações de muitos espaços, vai ter aprendido ali na prática e com essa base do treinamento, do TAG, tá bom? Para quem é também profissionais que trabalham com reformas, que quer ampliar a sua área de atuação. Você tem aí uma empreiteira? Você trabalha com reforma? Você sabia que o quanto que é difícil você achar mão de obra para poder realizar algum tipo de adequação? A minha empresa, por exemplo, que é especializada, eu não realizo trabalho civil. A parte civil eu não faço. Porque, enfim, é muito complexo de você conseguir administrar esse tipo. Então, eu prefiro me dedicar àquilo que eu consigo fazer. Essa parte civil eu não consigo acompanhar de perto. Então, eu prefiro não oferecer esse serviço que eu não vou conseguir oferecer na qualidade que eu gostaria. Então, se você já tem uma empresa, você trabalha, você oferece serviço de reforma, você pode se especializar. Vai entender, você pode oferecer o serviço, entender, aprender como que é, fazer e realizar as adequações também, colocar a mão na massa, que é um a mais que você vai oferecer, que vai te diferenciar também no mercado. Tá bom? O que mais? Avançando aqui, ó. Treinamento e acessibilidade garantida. Como será a entrega do treinamento? Quais serão os bônus? Qual a garantia? Qual o investimento? Gente, link na bio. Link na bio. Tá tudo lá. Lá na Masterclass, Acessibilidade ESG, assistam, tá imperdível, tem muitos exemplos, tem a explicação, tem lá eu falando tudo, rigorosamente tudo que vai ter no tag, como que vão ser as entregas, todas essas questões que estão enumeradas aqui, estão lá na Masterclass, vai ficar disponível por pouco tempo. Nós vamos deixar disponível, se eu tenho que ver com a minha equipe, mas eu acho que é até amanhã só que vai ficar disponível. Então, corre lá para ver. A gente está recebendo os alunos ainda, mas é por pouco tempo também, tá bom? Então, aproveite, link na bio, corre lá e vê. O que tem aqui, ó? O que eu vou ter lá que vocês vão ver? Não vou falar tudo não, porque não dá tempo. O tempo ali tem, ó, 7 minutos para poder falar com vocês. O que tem? 6 bônus incríveis. Vocês vão ser membros fundadores. Como eu falei, eu estou disposta a fazer algo a respeito para treinar cada vez mais profissionais, para serem especialistas em acessibilidade. O meu compromisso é que vocês aprendam, que vocês transformem, que vocês tenham resultado, vai ser a prioridade número 1 da minha vida. Eu parei muitas coisas da minha atividade, da minha empresa, para me dedicar a esse projeto, porque eu acredito nisso de verdade. Eu quero ver um mundo mais acessível, eu quero ver as empresas trabalhando acessibilidade
com segurança, sem fazer uma coisa e ficar errado, ter que refazer. Direto vocês podem ver o meu material que eu divulgo nas minhas redes, no meu Instagram, no meu YouTube. Tem exemplos de coisa que ficou errada. Eu falo, indico qual que é o jeito certo. Isso acontece toda hora. Então, eu quero treinar especialistas. O meu interesse é que você tenha o resultado que você deseja, independente de qual profissional é você. Eu vou pegar você pela mão e vamos fazer isso juntos. Vou mostrar como que vai ser o treinamento, vou te dar um embasamento, vou disponibilizar para vocês toda a bagagem que eu tenho aqui na minha empresa, do conhecimento técnico que eu já aprendi, já apliquei, comprovado nesses 8 anos que eu trabalho só com acessibilidade, tá bom? Então, eu tenho 6 bônus incríveis, membros fundadores, que a gente está oferecendo um desconto também para os membros fundadores. As aulas vão ser online. Gente, todas as aulas vão ser ao vivo. Todas as aulas vão ser ao vivo. E vão ficar gravadas para as próximas turmas. Então, o privilégio de participar da aula ao vivo, de tirar dúvida no final da aula. Todas as aulas vão ter espaço para tirar dúvida. Então, isso é uma oportunidade grande também de você fazer um treinamento com uma pessoa de verdade ali do seu lado. Claro que os vídeos vão ficar disponibilizados depois para você rever, tiver alguma dúvida, você volta, entende como é que é, às vezes não conseguiu assistir no dia da aula, fica disponibilizado tudo na plataforma também. O que mais? Aulas online ao vivo, certificado, tem certificado, e a nossa aula inaugural será amanhã. Já é amanhã a nossa aula inaugural. A nossa aula inaugural será amanhã e eu convido todos vocês a participarem. A aula inaugural do TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, vai ser com você, aluno que já adquiriu o treinamento. Vocês que já adquiriram, muito obrigada. Eu, assim, igual eu falei, eu estou aqui para poder, eu parei tudo que eu estou fazendo para fazer com que vocês, de fato, obtenham esse resultado que vocês esperam. Então, os alunos que já entraram vão participar dessa aula e vão participar junto com vocês, todos que vão ser meus convidados. Eu vou fazer uma aula aberta, até para vocês verem também como que vai ser. Às vezes, não, essa menina aqui é muito nojenta para explicar, não gostei da explicação dela, então falar, nossa, ela é fera mesmo, eu vou continuar aqui. Então, para você ter esse tipo de noção também antes de entrar, temos a questão da garantia, que você vai ver lá na Masterclass, que está assim... Vai lá ver que você vai gostar do que você vai ver, garanto para você, tá? Então, amanhã vai ser a nossa aula inaugural, amanhã, 19 horas. Vou deixar disponibilizado em algum lugar, não sei onde ainda, para você conseguir assistir. Talvez eu mande o link no Instagram, enfim, não sei onde que eu vou, deixo na bio do Instagram para você participar. Vou mandar no grupo de WhatsApp de quem está participando do evento Acessibilidade ESG, vou mandar o link lá para você participar da aula também, tá bom? E é isso, gente. Consegui 57 minutos. Tá aí, ó. Treinamento, acessibilidade garantida. Domine a aplicação prática das normas de acessibilidade para adequar espaços com segurança. Seja um especialista em acessibilidade. Deixa eu respirar agora. Consegui no tempo. Falei tudo que eu precisava falar aqui. Recomendo fortemente que vocês vão lá assistir. Quem já assistiu já está sabendo quais são todas as condições do nosso treinamento. Deixa eu ir para o Instagram para eu ver se eu tenho alguém falando alguma coisa aqui para responder, se tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Gente, eu não estou conseguindo ver. Eu e o StreamYard. Eu vou me dar bem com o StreamYard ainda, gente. Eu vou ficar fera nisso aqui. Mas, como eu não estou conseguindo ver... Vocês vão me perdoar. Quando eu ficar fera, eu vou conseguir responder perguntas, se alguém fez, teve algum comentário, que eu realmente não estou sabendo. Mas é isso, gente. Espero você do lado de cá, do TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, para você conseguir se tornar um especialista, tornar espaços acessíveis, com segurança, dominar a aplicação prática. Gente, é prática, é mão na massa. Não é teoria de ir lá falar, para as rampas, você precisa... Não, é assim, ó, você vai ver uma rampa para você conseguir fazer a adequação dela, você vai ter lá, usar, aplicar o checklist, entender o que tem que fazer. Se tiver alguma dúvida, gente, será que é isso aqui mesmo? Você vai ter a possibilidade de consultar o item da norma que fala aquilo. Então, é isso. É na prática, é para você
Eu espero você aqui do outro lado. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês que assistiram. E é isso. Acabou meu tempo, gente. Um beijo para vocês.